vez estamos aqui, vamos trocar boas energias, bons pensamentos, procurar espargir amor, carinho, um assunto que todos os assuntos que sempre são expostos são assuntos favoráveis às nossas necessidades. E dentro do assunto de hoje, que é o conhecimento de todos e a verdade de cada um, é justamente aquilo que os nossos pensamentos, a gente não consegue entender e nós temos muitas reflexões por causa disso. Porque todas as palavras são ditas em todos os campos do mundo hoje, ainda mais dentro da informática, né? Nós, da tecnologia mais avançada da nossa época, nós conseguimos chegar do outro lado do mundo em um segundo. Podemos fazer compras em outros locais, com pessoas, trocar informações com pessoas que nunca vimos antes. E provavelmente muitas delas não teriam durante algumas centenas de anos. Mas trocamos informações. E o assunto nosso também de encontro a palavra do semeador. Aquele que semeia saiu a semear. E na sua semeadura, ele deveria semear durante o tempo toda a época. E quando ele saiu a semear, muitas sementes caíram pelo caminho. Outras ficaram entre as pedras. Outras sementes caíram entre os espinheiros. E outras caíram e foram semeadas em terra boa. Assim diz a parábola do semeador. Então nós vamos entender, dentro das explicações dos Espíritos, de que a palavra, o conhecimento, é trazido a todos nós, essa imensa gleba onde todos nós vivemos hoje, que é a Terra. Não só aqui, mas vamos entender então dessa forma como a gleba sendo o universo inteiro. Em cada canto do universo existe a palavra daquilo que é verdadeiro, daquilo que é condizente à condição de nós seres humanos no momento atual da nossa existência. Daí nós sabemos que existem várias e várias doutrinas diferentes, religiões, ou segmentos, ou filosofias de vida diferentes. E para cada uma há uma maneira de se dizer a mesma coisa de forma diferente. E nós somos espíritas, hoje como espíritas, ou seja, não somos espíritas, estamos espíritas hoje. Que a religião universal, digamos assim, de todo o universo, é o amor. Aquele que não depende da aprovação de ninguém. É aquele amor que se dá sem desejar nada em troca. Porque tudo aquilo que se faz é para o benefício do outro, tendo conhecimento, mas não se preocupando com esse conhecimento de que tudo aquilo que eu faço será refletido em mim. Tudo aquilo que eu me empenho a fazer em benefício do semelhante virá sempre de encontro a mim. É uma lei de causa e efeito. Eu não tenho como fugir a isso, ainda que eu quisesse. E quando as palavras chegam para nós e elas são verdadeiras, como diz, a lei humana é falha, mas a lei divina, ela é verdadeira. Ela vem dentro de nós. Onde está escrita as leis de Deus? Da nossa consciência. Então existem em nós os códigos. E esses códigos são quando as palavras, ou melhor, quando determinadas vibrações sonoras chegam até nós, essas energias chegam até nós, o nosso campo de vibração, e nós começamos a compactuar com aquele campo de vibração, e ali começamos a sentirmos melhor ou sentirmos pior, de acordo com o nosso padrão de vibração, ou o padrão de vibração que chega até nós. Então, quando dizemos palavras de amor para alguém, são vibrações que estamos emitindo em direção a alguém. Não são as palavras que fazem com que o amor chegue a alguém. É a vibração que nós colocamos na palavra que chega a alguém. E quando essa vibração toma conta do campo astral de outra pessoa, de outro ser, vamos dizer assim,
não pessoa, pura e simplesmente, que até os animais sentem isso e nos transmitem isso também. Nós sentimos a necessidade de cada vez mais nos alimentarmos daquilo. E quando essa vibração é delituosa, nós estamos sempre com o pé atrás e sempre temos aquela repugnância, não queremos mais aquilo. E a mentira é um código negativo em que nós conseguimos conviver durante um pequeno tempo ou não conseguimos conviver. Algumas pessoas conseguem conviver com a mentira durante um determinado tempo. Aquela coisa tão doce, você me ama, eu te amo, você me ama, eu também te amo. Mas não existe aquela vibração naquilo ali. Você, não, eu fiz isso sem a menor intenção. Mas quando é contrariado, nós dizemos, e eu fiz tanto por você, e você me decepciona. Então, o que você esperava daquilo que você fez, veio e trouxe em seus braços, no seu ser, a resposta daquilo que quando você fez o que você estava esperando, o reconhecimento do outro. Quando a maior vibração positiva nossa tem que ser com todo o universo. Quanto das palavras de Madre Teresa, já disse aqui outra vez, né? De que quando você faz alguma coisa, as pessoas de repente as outras pessoas não reconhecem aquilo e são ingratas e fazem o contrário a você, você se decepciona. Continue fazendo. Quem disse que é a satisfação das pessoas que tem que ser? O seu problema não é com elas, é com o Pai. É Ele quem vai dar a nós, aquilo que nós estamos esperando, né? Não acumuleis tesouros na terra, mas tesouros no céu. Ou seja, que nós devemos esperar de um mundo muito melhor. Se formos pela mídia, estamos iguais a todos, no modismo, né? Na acomodação de que todas as informações que chegam de esperança não valem a menor esforço nosso. Deixe que as coisas aconteçam. Existe todo um ciclo em que falta em nós a observação. As informações estão aí, dentro do catolicismo, protestantismo, hinduísmo, budismo, taoísmo, não importa o ismo. Elas estão aí trazendo para nós toda uma gama de informações em que vai depender de nós querermos receber aquilo ou não. Mas entre abrirmos mão daquilo que nós supostamente tentamos, ilusoriamente tentamos agarrar e abraçar e manter, e mesmo sabendo que não vamos manter aquilo, ainda assim estamos apegados àquilo, porque estamos enfermos, vivemos nessa aflição, nessa loucura. Até para nos alimentarmos, vamos ao restaurante, não posso comer isso porque tem muita gordura. Será que eu vou poder hoje? Não, eu hoje, eu costumo, não vou comer. Não, eu vou comer. E ficamos naquela pressão, e coloca no prato, e depois satisfez a vontade toda. Nossa, eu não deveria ter feito isso. O regime começa na segunda-feira e acaba na sexta. Não é só hoje. Quando nós deveríamos, por hoje eu não vou fazer. Por 1 minuto eu vou deixar de fazer. Por 5, por 10, por 1 hora. Não, hoje eu não vou fazer. Mas é complicado. Porque nós estamos mais perto do homem de Neandertal do que do anjo. Então o que nós fazemos? Vivemos do automatismo. Sócrates já dizia que o corpo perde tudo. Então quando o espírito está encarnado, ele sofre todas as injunções do corpo, todas as coisas que o corpo ele perde tudo. E nós sabemos. Eu estou com sede, não. Quem está com sede, quem tem necessidade de água é o corpo, não somos nós. A nossa máquina fisiológica que nos mantém cativos aqui para que possamos aprender, recapitular, até um dia não termos mais a necessidade das coisas materiais, nos desprendermos do corpo físico e mantermos o nosso corpo perispiritual o mais etéreo possível, para que possamos ter o domínio sobre a matéria, para aquilo tudo que desejarmos poderá ser moldado a partir do nosso padrão de pensamento, assim como Jesus o faz e fez as curas todas, como ele passou até mesmo esse dom através para os apóstolos, e os apóstolos faziam esses prodígios, porque estavam sendo assistidos pela espiritualidade maior. Ninguém pode promover um ímpio a santo.
nem querer transformar um santo em ímpio. É impossível. Agora, nós que estamos na fronteira, estamos ainda no 88, nós dependemos disso. E os ensinamentos, as palavras que chegam para nós, é para nos levar a pensar. Mas geralmente a doutrina ou os ensinamentos servem para nós ouvirmos, não para nós praticarmos. Isso serve para o outro. Meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho, você deve agir assim, mas eu não ajo. E dessa forma, ou seja, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque eu estou errado. Seu pai já errou muito, sua mãe já errou muito, seu tio já errou muito. Porque nós queremos que o outro seja aquilo que nós não conseguimos ser. E ainda que não somos golpes verbais, quando nós sentamos a sova deles para que eles andem no caminho certo. E nós só batemos quando perdemos o argumento. E assim ainda vamos ter muito tempo. Jesus havia nos dito, mais conhecimento chegando para nós, de que haveria prantos e ranger de dentes. Jesus sem a menor comoção, logicamente, pela sabedoria dele, pelo adiantamento espiritual, moral dele. E nós, ao invés de aguardar, não, seremos felizes. Nós alcançaremos. Ele disse para nós que aquele que cresce nele não temeria a morte, não haveria, não morreria. E os homens daquela época diziam, questionando dentro das casas de oração, diziam para ele, mas como dizes isso? Nós somos filhos de Abraão e nós não somos filhos da fornicação. E nós temos o nosso Pai. Se fossem filhos do Deus, vocês não teriam esse pecado. Pois eu que trago a verdade, vocês querem me matar, porque digo-lhes a verdade. E o que nós fazemos diante das palavras que nos chegam? Nós as matamos todos os dias, eu e vocês. Porque estamos numa caminhada e temos que agir radicalmente. Radicalmente nós viraremos fanáticos e não compreenderemos nada daquilo que é o fundo a que trazem essas mensagens espirituais. Os fenômenos em que Kardec teve a sua missão de codificá-los, nós não entenderíamos ele. Porque não basta ler os livros e olharmos e vermos o livro dos Espíritos, desde a primeira página até a última pergunta e os comentários finais, que não vamos entender. Ainda que aparecesse aqui agora, do lado, as entidades espirituais que trabalham aqui nessa casa e viessem aqui e falassem mediunidade da mensagem direta e falassem para vocês. Serviria muito bem para este momento, mas não serviria para diante, porque nos acostumaríamos ao fenômeno e não entenderíamos o fundo que serviria, para que servia esse fenômeno. Se os irmãos espirituais do outro lado vêm para nós e nos dizem as coisas através do livro dos Espíritos, do Evangelho, do Céu e Inferno, do livro dos Médiuns, obras póstumas e outras codificações e outras mensagens dos livros, é para que nós imaginemos que existe um mundo espiritual e que nós não seremos promovidos, e os nossos pecados, digamos assim, pecados entre aspas, os nossos erros, os nossos equívocos, serão todos perdoados e nós vamos estar. Como perdoados? De que forma? O que é o perdão? O que é o perdão se não é a consciência, como falamos outra vez, se não é a consciência compreendendo os fatos que ocorrem na humanidade e nós entendemos que vivemos um mundo de provas e expiações, que existem comportamentos diferentes e todos nós temos um cabedal imenso, aliás, uma estrada imensa a seguir ainda de aprendizado, respeitar a opinião do outro, até mesmo nas reuniões de estudo, como falamos, quando estamos absorvendo mais conhecimento. E na nossa pseudo-verdade ainda dizemos, eu não concordo com a opinião de A e de B. Para mim é isso. Então, se é assim, o que nós estamos fazendo ali, sentados, estudando? Para quê? Nós estamos dotados de toda essa verdade. Precisamos fazer a desconstrução, meditamos muito pouco, abrimos muitas brechas para a espiritualidade negativa, que tem consciência do mundo espiritual, que sabe do mundo espiritual. Mas assim como estamos tendo essa reunião aqui, eles têm reuniões lá para pregar e auxiliar
àqueles que serão futuros obsessores ou são obsessores, de como são as táticas para obsediar alguém, como são as táticas para fazer com que alguém seja seduzido em A, B, C ou D situação. Olha a fraqueza daquele ali. Ele fala sobre isso, ele fala sobre aquilo, mas a fraqueza dele é ali. Então, onde nós pensamos que somos fortes, nós somos fracos. Não, eu sei beber, eu posso tomar 20, entendeu? Eu estou ali. Né? A língua está dessa grossura dentro da boca e ele está ali falando. Porque ele está sentindo uma coisa, mas quem o vê de outra forma. Tudo aquilo que nós falamos, estamos falando e as pessoas, né, os outros nossos irmãos, não nos veem da forma como que a espiritualidade nos vê. Estamos escondidos dentro do corpo físico. E ninguém nos vê. As palavras de amor, as palavras de carinho, até as palavras mais ásperas que têm um fundo melhor, não somos capazes de enxergar, porque não lemos, porque não paramos para observar. Deixamos que o corpo nos leve, deixa a vida me levar. Né? Aí a espiritualidade maior, na hora que nós chegamos lá, mas eu agi assim, eu agi assado, eu tinha a melhor das intenções, né? Sabe nada, inocente, né? Sabe nada, né? Estava agindo segundo as próprias necessidades, né? Acreditando no Deus segundo a sua melhor vontade de acreditar, achando que esse acreditar e dizendo Senhor, Senhor, estaria no mundo mais feliz. Existia um homem, uma historinha, né? Existia um homem que ele não fazia nada na terra. O negócio dele era preguiçoso, né? Ele dizia, mas tinha conhecimento das coisas espirituais, gostava de ouvir. Quando eu desencarnar, eu queria estar no céu. O céu para mim é um lugar onde eu vou estar deitado, sentado numa grama, com a minha varinha de pescar, jogando a iscazinha na água lá no rio e pescando meu lambarizinho ali, ficar ali, aquela paz, passarinho cantando. Um dia aquele homem desencarnou. E de repente ele se viu sentado numa grama, uma relva, o rio passando, aquele barulhinho do rio tão gostoso. E ele com a vara de pescar na mão, pescando o lambarizinho dele. E de repente ele pegava no sono, quando acordava ele estava de novo. Ele olhava para um lado, tinha uma estradazinha atrás, ele olhava, vinha sempre um homem passando naquela estrada. Ele olhava e continuou pescando. De repente aquilo, como a gente vive no nosso Biacobá, deu um saco. Todo dia ele se via pescando. Mas que danado de céu é esse? Que eu todo dia estou pescando. Não aguento mais isso não, eu quero um pouco mais de movimento. Aquele que ele não fazia na terra. E ele sempre via aquele homem passando. Ele foi, abordou aquele homem e disse, meu amigo, engraçado, aqui no céu, poxa, eu queria tanto estar pescando, mas o céu aqui é só isso aqui, eu não tenho nada para fazer, eu queria fazer uma outra coisa. O homem diz a ele, céu? Quem disse que você está no céu? Então vamos tomar isso. O céu é proporcional a tudo aquilo que fazemos. E o inferno também. Nós pensamos em inferno como fogo. Quem mora no Polo Norte, no Polo Sul, vai pensar no inferno como gelo. Então qual é a nossa ideia de bem e de mal? Será que todos os dias as coisas que nós fazemos, nós não observamos esse ciclo, os movimentos de rotação, de translação, né, da Terra, o movimento na nossa Via Láctea também, que secunda sobre outras, e essas sobre outros, o universo sempre em movimento, que vem o dia e vem a noite, que vem a chuva, vem o sol, vem o frio, vem o calor, sempre essa mudança, que vem o novo e vem o velho, sempre nesse ciclo, que os pais geram filhos, que os filhos vão se tornar pais, vão gerar filhos, e assim sucessivamente, que hora nós estamos rindo e hora nós estamos chorando, então tudo é passageiro. Como disse, tipo, você está feliz? Meu filho, isso vai passar. Você está triste? Isso vai passar também. E assim nós vamos nessa constância até adquirirmos o equilíbrio, né, das nossas emoções, até atingirmos o equilíbrio desse conhecimento e o que fazer com esse conhecimento. Quando falamos também aqui a respeito de todo esse conhecimento sobre aquilo que é certo, o que é errado, Deus não erra de porta. Se alguém bate a nossa porta pedindo uma comida e não há comida, não é para mandar ele embora, é para fazer comida para ele. E esse sacrifício vai ser levado em conta. Meu Deus, eu vou fazer isso por ele, porque eu sei que depois o Senhor vai me dar uma coisa. Perdeu.
perdeu. E essas verdades, elas são tão prementes para nós, elas são tão fortes, de que esse ato de fazer não pode ter uma mescla sequer dessa intenção. Puxa, mas como é que eu vou fazer uma coisa sem eu pensar naquilo? As reencarnações sucessivas, onde a dor e o sofrimento vai nos moldando até nos tornarmos pessoas mais simples e humildes. Simples, que eu digo, não é a questão de não ter coisas materiais. Nós precisamos das coisas materiais para fazer bens materiais àqueles que estão próximos a nós. Mas fazemos essas coisas para que nós possamos desprender-nos do material. Então haverá um dia que nós seremos como o Chico disse. Quando uma pessoa é honesta, é humilde, Chico, quando ela não sabe o que é. Então quando eu agi com tanta humildade, perdeu. Não é humilde. Quem tem que ver é Deus, não nós. A humildade está longe de ser o que nós imaginamos que seja a humildade. Quando a gente termina um estudo, aqui para vocês, que alguns de nós, algumas pessoas, muitas vezes a gente, poxa, eu gostei muito, gosto de... Isso é um ataque. É um ataque que a gente tem que se, meu Deus, né? O que você pensaria? O que você gosta de receber no seu trabalho? O elogio pelo aquilo que você faz. Mas eu sou só o carteiro. Eu entrego a correspondência. Sou aquele que escreveu. Eu sou aquele que procura transmitir isso, né? E as dores daquele que fala é a mesma as dores daqueles que ouvem. Então a vibração de vocês, muitas vezes, quando chegam para nós, quando ouvimos, é uma coisa maravilhosa. Entendeu? É uma vibração, é uma coisa que nos comove e nos faz muitas vezes até sentir muito mais movidos. Não vontade de chorar. Porque nós sabemos, cada um de nós sabe a luta que nós temos para enfrentar o dia a dia, os nossos próprios equívocos, os nossos enganos, as nossas verdades ainda obsoletas. Então as informações não chegam. Paulo recebeu todas as informações nos judeus a respeito daquilo que seria a vinda do Mestre, do Messias que viria, e que haveriam, né, os outros falsos também. E quando ele recebe a presença de Jesus, até que ele sabe, e os doutores da lei falavam para ele que tudo aquilo estava errado, ele não estava errado, porque ele seguia exatamente aquilo que ele foi passado. Ele seguia exatamente aquilo que ele era capaz de compreender, e perseguiu Jesus, até que chegou o ponto em que Jesus o questiona: por que ele persegue ele? E diante daquele poder, diante daquilo que tudo que aconteceu, né, ele começa a compreender, abre-se uma porta imensa, janelas, tudo, e ele consegue de supetão conseguir enxergar uma realidade muito maior do que aquela do medo da morte. Ele passou a não temer a morte, como Jesus mesmo havia dito anteriormente. Para nós que estamos aqui, tememos a morte, porque somos presos ao corpo físico ainda, e presos a todas essas informações, né, não nos tiram medo da morte por causa da lei de preservação do corpo, que nós temos que defendê-lo. Se eu não tiver, não, eu vou enfrentar isso, podemos ser suicidas indiretos ou diretos. Então, como compreender? Ainda estamos num mundo de provas e expiações. Na hora de nos alimentar, como falamos isso, na hora de educar, na hora que alguém chega à nossa casa, nós somos treinados a agir com educação, mas não somos educados. Porque se ela diz alguma coisa ofensiva, nós não sabemos bloquear aquilo ali. Nós revidamos no mesmo instante. Nós aceitamos o presente que nos dão, aceitamos a maneira com que alguém acha que pode controlar as nossas emoções e nos diz: eu quero que ela se irrite, e diz um monte de coisa para nós, e a gente arranca os cabelos fora, porque quer bater, quer matar, quer fazer de tudo, porque as informações que nos chegam: nossa, me ofendeu. Você se sente ofendido. Você é quem se ofendeu. É você quem permite que algo lhe seja benéfico ou não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu sei
que nós podemos viver cerca de 120 anos. Mas vivemos 70, 80 anos, alguns passam um pouquinho, se eu vier foi 105, mas por aí, né? Neemias também, né? Mas como é a mente, como é a vida de quem tem essa longevidade? Não obstante as questões provacionais e expiatórias de cada um. Mas temos que tratar do corpo, como diz André Luiz, como se ele tivesse que durar uma eternidade. Mas não. As mensagens que nós colocamos, beber um pouquinho assim faz, ajuda o cérebro, ajuda o organismo a funcionar dessa forma, traz calma. Quem bebe vinho age dessa forma, quem bebe uísque uma vez evita problemas do coração. Meu Deus, e antes disso as pessoas morriam no coração? Né? Ou seja, a nossa cultura nos prende tanto que é muito complicado para nós queremos abandonar coisas da noite para o dia, onde a abstinência nos chega e nos leva à loucura, porque nós não temos uma base forte naquilo que nós conhecemos a respeito da doutrina. Não digo a doutrina espírita, a doutrina como uma religião. Nascemos todos simples e ignorantes, ou seja, de nada temos necessidade e nada conhecemos ainda. Quando passamos a experimentar as coisas, passamos a desenvolver a preferência. Quando a comida se tornava escassa, nós começávamos a proteger a comida e desenvolveu-se em nós, então, o egoísmo. E depois, por aqueles que são mais fortes de conseguir a casa, começamos a desenvolver a vaidade, né? O egocentrismo, e criar as famílias, criar os feudos, e assim nós fomos desenvolvendo, e hoje estamos aqui. Mas isto também vai passar. E o tempo disso passar existe. E aqueles de nós que não entrarmos nesse processo de modificação, a espiritualidade não estará em xeque. Porque nós sabemos que aquele que não serve mais para este planeta, servirá para outro. Porque bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas, Senhor, foi dito a Ti, foi dito por vós, que nós deveríamos angariar tesouros no céu. O Senhor diz agora que os mansos herdarão a terra, mas antes de atingir o céu, nós precisamos da terra. E para esse céu, ou seja, essa felicidade, não um espaço físico, mas algo interior para nós, onde nós estivermos, nós precisamos das coisas materiais. É como pegar uma chave de fenda para apertar um parafuso, de uma pá para tirar uma terra, de uma picareta para fazer um buraco. Nós precisamos da vida material para construir a nossa vida espiritual. E assim nós estamos nessa batalha. Hoje estamos aqui, todos nós, mais uma vez, unidos por esse conhecimento. Agora, a verdade é de cada um. Cada um de nós interpreta da mesma forma. Diz as palavras de Jesus, segundo as Escrituras: aquele que não me seguir, aquele que não odiar menos seu pai, sua mãe, seu filho, sua nora, sua sogra, não é digno de me seguir. Ora, eu tenho que odiar os meus queridos no coração para seguir Jesus. Não é isso. As traduções das palavras que tinham significado numa língua antiga são entorpecidas pela língua nova. O arcaísmo dá lugar ao neologismo. E esse neologismo precisa ser bem entendido. O que quis dizer Jesus? Que você não tem que estar do lado do erro porque é seu filho, porque é sua mãe, porque é seu pai. Você tem que estar do lado daquilo que é justo e daquilo que é certo. Logicamente, não obstante, você também não deve subjugá-los ou colocá-los à mercê de deboches, de subjugações, mas deve sempre combater aquilo que é o errado. Então, o que Jesus significava, não Jesus homem, e sim o Jesus a mensagem divina, aquilo que ele trazia para nós, para um povo muito ignorante, onde João 8, 32, 33, 34, ele conversa em templo com os doutores da lei, e eles o questionam a respeito da angelitude dele, a respeito do comportamento dele. Ele diz para todos eles que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logicamente que toda essa forma de linguagem que a gente utiliza hoje, conhecereis a verdade vos libertará. A gente usa as conjugações do verbo e as colocações na língua, até no português mais antigo. O que acontece? Parece que soa uma pregação.
Esqueçamos isso então e vamos entender que a gente vai conhecer aquilo que é certo, e aquilo que é certo vai nos fazer mais felizes. Vai fazer com que a gente se desprenda das coisas materiais. Ah, mas eu não sou preso a coisa material, não. Eu só como uns 2 cigarrinhos só por dia, entendeu? Eu como só, eu almoço, janto, de madrugada levanto com uma coxinha lá, assalto a geladeira, eu só faço isso. Assim, gente, olha, eu só bebo no final de semana. Eu não estou condenando quem bebe. Eu condeno o vício, não, né? Não da pessoa. Então o que acontece? Nós reclamamos daquilo que nos acontece, mas não fazemos nada para modificar o estado que nós estamos. E muitas vezes achamos, como nós vamos, é conhecimento e a verdade de cada um no nosso tema. Então o que acontece? Nós viemos ao centro, né, ou vamos ao templo, não importa onde. Então vamos dizer aqui do centro. E depois nós vamos tomar o nosso passe. Nós, ou seja, tomamos um banho, nos alimentamos e vamos para casa. Quando saímos de casa, muitos de nós se envolvem depois de novo nas mesmas coisas antes de entrar aqui. Não é aquele que entra na igreja, que ouve o padre rezar a missa, que está lá longe ouvindo a igreja, dando aquele eco todo, que não ouviu, não entendeu nada. E depois vai lá, fica na fila, bota a hóstia na boca, tira com o dedo quando agarra no céu da boca. Né? Quem nunca tocou com o dedo, não é? Tira, que a língua não tira não. Aí, e acha que aquilo ali está salvo. Não está não, não estamos não. São aquilo que a gente conhece, associado ao nosso discernimento, que vai no nosso movimento e atitude diante daquilo que nós conhecemos. Quando nós conhecemos algo e sabemos que aquilo é errado e nós praticamos, nós somos duplamente errados. Quando nós não conhecemos, nós somos inocentes. Então nós éramos no começo simples e ignorantes. E agora não somos mais ignorantes. Cometemos atos de ignorância. Porque o apelo físico, o apelo das coisas materiais a que somos presos a ela, ainda é muito grande. E a nossa grande dificuldade é vencer a nós mesmos, não vencer ao outro. Não é porque o outro se estressa no trabalho e fala para nós, somos nós que temos que vencer aquilo dali. Nós estamos aqui para também ouvirmos coisas e adquirirmos forças para sabermos viver todos os dias um pouco mais. Para que esse conhecimento que nós recebemos seja alguma coisa que vasculhe em nós, no nosso íntimo, e nos traga uma verdade tão forte, capaz da nossa fé ser inabalável. Isso vai passar. Senhor, que chefe que eu tenho. Meu Deus do céu, valeu-me Deus agora. Ele me chamou na sala dele e eu tenho que ir lá falar com ele. E ele é muito grosso. Ele é um estúpido. Não esquecemos que tudo aquilo que nós vemos do outro é o que nós temos. Senão eu não veria isso. Eu veria de outra forma. Nossa, vou conversar com o meu chefe. Ele é um homem que precisa de alguns esclarecimentos. Vou orar, vou entrar e aquilo que for, tudo bem, eu vou saber que o Senhor esteja comigo, que eu consiga adquirir forças, que eu não deixe o homem velho tomar conta do homem novo e eu chegue lá e saiba ouvir. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Sou eu que reajo, sou eu que sinto. Eu não sinto o que o outro sente, eu sinto o que eu sinto em relação ao outro. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, significa que eu estarei livre dessas minhas pseudo-verdades, como diz Hawking, né? O físico, aquele da cadeira de rodas. Ele diz que o que perturba, né? O grande mal não é da verdade, não é a ignorância, né? É a ilusão da verdade, do conhecimento. O que constrange o conhecimento não é a ignorância, é a pseudo-verdade. É aquilo que nós tomamos como verdadeiro. Porque se nós estivermos numa rodinha de 4 ou 5 pessoas, nós vamos saber exatamente dentro daquela conversa e dizer, esse não. Aí o que acontece é isso, o que acontece é aquilo, o que acontece é isso. E não é nada disso.
aquilo que nós falamos ao outro é aquilo que nós vemos. Você conhece a história da mulher da vidraça? Certa vez, um homem chega, está na sala, uma vizinha se mudou para o lado, e a dona da casa, sua esposa, chega na sala e olha aquela vidraça e vê o quintal da vizinha e diz: meu Deus, olha lá, aquela mulher, meu Deus do céu, que mulher porca! Ela não sabe lavar uma roupa, olha o lençol dela como é que está sujo, olha as fronhas dela, pelo amor de Deus. No dia seguinte, ela resolveu falar das toalhas. Olha aquela toalha de mesa manchada, olha de novo também, olha aquela toalha dela também de banho, que coisa horrível. No terceiro dia, quando ela foi olhar, estava ali. Gente, alguém fez uma caridade, foi lá e ajudou aquela mulher a lavar roupa, a ensinar tudo, enfim. O marido disse: meu amor, o eu que levantei mais cedo e limpei a vidraça. Tudo aquilo que nós vemos passa pelo nosso crivo, pelo aquilo que nós vemos, somos capazes de ver. A nossa vidraça, os nossos olhos e a nossa crítica, nós vemos ali, estão sujos, vamos limpar. E a maneira de limpar não é só adquirir o conhecimento, é nós meditarmos a respeito desse conhecimento, é fazermos mais força. Se não tivéssemos feito aqui agora, vamos implantar o culto no lar, vamos fazer mais força, né? Porque quando nós saímos da zona de conforto e resolvemos fazer alguma coisa para modificar, tudo acontece para que você não realize isso. Eu sei que tem muitas testemunhas aqui com essa questão. Vai botar o culto no lar. Eu culto no lar, olha, eu vou fazer, vai ser às 8 horas. Toda segunda-feira ou toda quarta-feira, às 8 horas. Pois antes das 8 acontece alguma coisa para que você não faça aquele culto no lar. Chega uma pessoa até que nunca mais apareceu na sua vida, aparece lá. Ah, não sei o que aconteceu, em casa eu pensei em você, vim aqui fazer uma visita. Aí você, puxa vida, essa pessoa, ela não é do mesmo segmento mesmo, que vai falar um negócio de diabo aí. E agora? Agora eu vou mudar para quarta-feira. Não faça naquele dia, convida. Exatamente, ainda convida ela para beber uma aguinha purificada depois. Entendeu? Está arriscado ela passar mal, rodar lá, baiana e tudo. Bom, então o que acontece? Nós precisamos não desistir. Que fé que você tem se você não acredita naquilo? Jesus disse isso também para nós, né? Se aquele que não acreditar em mim, eu também não irei acreditar nele diante do meu Pai, né? Aquele que não confia em mim. Então, que fé é essa que eu tenho, que na hora que eu tenho que fazer algo exatamente para comprovar a minha fidelidade naquilo que eu acredito, eu jogo fora, eu perco a oportunidade? A questão da paciência, a questão do tratamento com as coisas que nós devemos nos alimentar. Agora, existem pessoas que não adianta você falar determinadas coisas, elas não estão preparadas ainda. Jesus também falava a respeito disso: não vade aos gentios. Para que você vai discutir? Como falamos sempre, nós só discutimos dúvidas, certezas, nunca discutimos isso. Cada um tem o seu credo, cada um tem a sua maneira de ver, até mesmo dentro do próprio credo, cada um tem a sua maneira de enxergar o seu horizonte diante daquilo que é falado. Graças a Deus que é assim, porque se todos nós aqui estivéssemos certos, todos nós estaríamos errados. A certeza nossa é exatamente o quê? A nossa busca por aquilo que é melhor. Eu quero ser feliz e quero arrebanhar comigo tantos quantos forem necessários, né? Tantos quantos eu puder fazer isso, ainda que seja uma pessoa, mas nunca a golpes verbais. Só arrebanharemos pessoas por atitudes. São as nossas atitudes no bem que fará com que alguém nos siga. Jesus não usava só de palavras, ele tinha um comportamento, ainda dizia lá em João, né, de que eu faço aquilo que meu Pai determina, e falo-lhes a verdade, no entanto querem me matar, né, porque vocês são, né, dessa forma, não entendem. Quando vocês leem certas coisas, é como falar para crianças algumas coisas. A pessoa não tem o alcance daquilo ali. O que não faz dela uma pessoa má, a não ser que qualifiquemos má como sendo uma questão, é a ignorância, ou seja, o não entender. Mas a verdade que nos chega deve passar pelo filtro antes de que nós falemos aquilo para outra pessoa. Não devemos falar daquilo que nós não cumprimos.
Não devemos falar daquilo que nós não temos um comprometimento, ou não desejamos sequer fazer força e não soframos por aquilo. Por quê? Porque o outro, aquilo que nós falamos no começo, o outro sente a vibração do que você faz. Você vai chegar numa criança e dá um tapa no bumbum dela, porque ela está sendo impertinente, está sendo desobediente, e você, através da força, impôs uma condição para que ela exatamente fique no lugar dela e que ela pense aquilo ali. Ela não tem condição de saber. Se o seu ato foi único e exclusivamente para que ela compreenda a questão da hierarquia, para que ela compreenda e tenha obediência, para que ela pense a respeito daquilo ali, porque ela não é criança, ela está criança. Então todo o castigo que se dê, todo o impedimento da rebeldia, deve ser dito em palavras para a criança. Abaixar-se, ficar ao lado dela, nunca à frente dela, porque isso é imposição. Na lateral dela é mostrar a ela um caminho, é mostrar a ela que existe uma direção, e não uma imposição, porque ela não vai aceitar aquilo. Mas se a sua intenção foi simplesmente a violência, porque está lhe enchendo o saco, a sua mão foi carregada de coisas pesados, e ela jamais vai esquecer aquilo ali. E vai mandar de volta a você também os pensamentos dela. Ainda que depois venha todo aquele carinho que acaba dissolvendo muitas coisas. Mas aquele instante não se perde no tempo. Aquele instante aconteceu e houve uma troca de farpas. Mesmo porque, como espíritas, parece que a gente tira o apego familiar, não é? Muita gente fala que você tem o prazer de falar para a gente coisas que eu acabo olhando para o meu filho como se ele não fosse meu filho. Mas não é mesmo. Ele veio de você, veio através de você, mas não de você. Isso é uma verdade mencionável. Não tem como você encontrar isso. Tem? Não. Se não tem, você sabe como faz um filho? Não. Você sabe que é relação sexual, né? Mas como se processa isso, não sabe. Então mostra que você não é o pai e nem é a mãe. Mas está sob o nosso cuidado para que nós o encaminhemos em direção ao bem, para que seja refeito em nós essa divergência do passado, o ódio. Como é que você vai amar o seu inimigo? Como disse Jesus, que nós deveríamos amar os inimigos. Como nós vamos amar os inimigos? Não há compatibilidade de vibração. Ele quer o meu mal, e eu também não quero menos dele. Eu perdoo, mas não quero ver mais na minha frente. É assim que nós olhamos. Isso não é perdão, né? E o que a gente faz? Como que eu vou amar o inimigo? Se eu sou um homem orgulhoso, vaidoso, Deus vai lá e coloca no meu seio familiar aquele que do passado foi justamente, né, aquele motivo da minha desonra, o motivo da minha discórdia, onde ambos estavam errados, e vem ali como filho, como varão, digamos assim, é um macho que é sempre um macho em casa, né? Está lá e está ali desenvolvendo ali, ele ali amando, beijando, tratando, cuidando daquele que era justamente ele. E depois, quando cresce e começa a aparecer algumas arestas, porque vai ser inevitável algumas discussões, mas vai chegando a um ponto, e aí você vai dizer que você não ama? Não vai dizer mais. Acabou, olha. Eu não sei o que acontece, eu tinha diferença também, mas é meu filho, eu amo meu filho. Né? E aí nós vamos parar e pensar qual é a atitude que eu devo ter então a partir de agora. Eu tenho conhecimento, eu não posso dizer que eu não sei nada. Todos nós aqui sempre falamos isso, né? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Já contei uma coisa aqui, vou contar de novo. Quando houve o julgamento final, estava lá. Primeiro a gente tinha que ir no inferno, para depois ir para o céu. Dá uma passadinha lá, porque não é irreal muito isso não, né? A gente deu uma passadinha lá no umbral lá. Né? Mesmo porque nosso lar, por exemplo, é dentro do umbral. Né? Então, chegou lá, chegou o chefão lá. E o chefão vai e diz: ah, você, protestante, né? Condena todo mundo. A fé cega, não é mesmo? Muito bem, o que eu vou fazer com você? Vou dar um calorzinho em você ali no fogo ali, ó. Dá uma passadinha assim, só uma brandura nele assim. Manda embora. Ah, você é católico.
também condena as outras religiões, acha que é só você que está certo, possuidor também da verdade, né? Fazer o seguinte, vou dar uma passada nele de um lado e do outro aí, manda ele embora. Você é espírita, conhece a reencarnação, sabe das leis de causa e efeito, sabe exatamente tudo que acontece desde a formação do homem, até aquela história de Adão, né, que você sabe que do barro, como é que aconteceu aquilo, o que na verdade quer dizer isso. E mesmo assim você insistiu. Pururuca nele. Tosta isso aí. Passar. É isso. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então nós temos todas as ferramentas, né, de conhecimento para que a gente possa crescer, nos desenvolver, desapegar. É difícil, eu sei, também tenho isso que vocês têm, né? Logicamente, nem poderia ser diferente. A terra não é lugar de santos. Sabemos que aqueles que não servem para um local estarão em outro. Como é que os índios conseguiriam chegar à intelectualidade ou ter um comportamento dentro de uma tribo se eles seriam todos cegos? Alguém tem que ter um olho ali para poder guiar os outros. Então tem lá o cacique e tem o pajé, que são eles, se não justamente espíritos outros de um mundo mais elevado, né, do que aquele mundo que eles estão, né, mas atrasado por outros mundos que entram ali para indicar-los um caminho ali. Como diz no livro dos Espíritos a respeito do guardião, se ele é algum espírito muito elevado, você não pode dar um professor de álgebra a uma criança. Você não está deixando ele crescer e vai dar à criança uma linguagem que ela não será capaz de compreender. O nosso guardião, ele é proporcional ao nosso entendimento. Então, o que nós vamos fazer agora? Vou orar todos os dias, vou procurar orar na minha alimentação, é isso que eu também tinha que falar para vocês. Lembra aí? Orar na alimentação. Quando estamos com raiva, quando estamos com ódio, geralmente não sentimos vontade de comer. Você me aborreceu tanto que eu perdi a fome, não quero mais comer, estava com uma fome doida, agora não quero nem mais comer. Chegou em casa para almoçar, discutiu com a esposa, discutiu com o filho, não quero mais comer. Aborreceu a criança e a criança não quer comer, não quer que você vai comer. Você tem que comer, ela não quer comer. E puxa o chinelo, dá-lhe umas chineladas e obriga ela a comer. Passa-se uns dias, aquela criança está doente. O que aconteceu? Ela sempre ficou doente. Também fica tomando sorvete, faz hora, não sei. A comida que você obrigou-a a comer, ela com raiva, a comida estava contaminada por fluidos pesados, seu e dela. Porque você, quando está com raiva, está magoado, está triste com alguma coisa, você não sente vontade de comer, porque os seus fluidos que flutuam à sua volta contaminam o seu alimento. E por um benefício do nosso corpo, nós temos essa rejeição ao alimento naquele momento. Por isso, a necessidade da oração antes de nós nos alimentarmos. Não o sinal da cruz 2, 3 vezes, 7 vezes, mais 3 batidinhas de pé, qualquer coisa assim, né? Nada disso, e nem em voz alta, para que todos ouçam que você está orando. Basta fechar a janela do seu quarto assim, e fazer a sua prece. Às vezes nem precisa fechar os olhos. Bota o seu olhar numa direção em que você não está vendo nada nem ninguém, você só está vendo algo que está na sua mente. E ali você agradece o pão de cada dia por nunca ter lhe faltado. Peça também a bênção por todos aqueles que não deixaram lhe faltar. Peça a Deus o agradecimento, né? Agradeça a Deus pelos seus sentidos, que você é capaz de sentir e poder degustar as coisas quando muitos não podem. Sentir o prazer, sentir o gosto das coisas. E que quando Jesus e quando Deus mandar algum dos nossos irmãos necessitados, que passam muitas provações devido ao abuso da alimentação, que passam, né, baterem à nossa porta, que nós possamos ser justos, assim como Ele é justo conosco e nos dá o pão de cada dia. Que nós façamos o julgamento correto. E ainda por aqueles nossos irmãos inocentes que são sacrificados para nos alimentar. Muitos são sacrificados pelo desperdício. Eles têm sentidos, eles sentem as coisas, eles sentem dor, eles sentem falta, eles sentem carinho. No entanto, no mundo que nós fizemos de provas e expiações, nos alimentamos da sua carne.
Então, ao nos alimentarmos disso, vamos honrar este sacrifício. Não vamos entregá-lo ao desperdício, nem maldizê-lo e nem entregá-lo ao requinte. O requinte são aquelas comidas todas bem trabalhadas, bota lá o porquinho com a maçã na boca, lá na cereja de Natal. Um cadáver em cima da mesa e nós vamos alimentar dele. Existem várias formas de vocês entenderem isso. Mas esse agradecimento vai de coração e não tenha pressa, porque a pressa para se alimentar faz justamente essas coisas que nós temos hoje com relação à nossa saúde. É um momento sagrado, porque o alimento é tão sagrado porque ele vai nos ajudar a manter, a fortalecer o nosso organismo físico. E o nosso organismo físico fortalecido com as propriedades necessárias, né? E a qualidade necessária, a quantidade de qualidade necessária, ele vai nos dar mais tempo de vida para que nós possamos fazer aquilo que é certo. E não possamos dizer, eu não tive oportunidade, eu não tive tempo. Como não teve tempo? Né? Mesmo porque a gente sabe que gordurinha está dengue. Toma banho, não se enxuga direito, a água fica no pneuzinho, o mosquito vai lá e deixa o ovinho lá. Vamos agradecer o alimento de todos os dias. Não esquecer nunca de agradecer isso. Não esquecemos de que nós não somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que nós precisamos compreender ainda da vida. Nós estamos homens, estamos mulheres, estamos crianças, estamos mais maduros, outros estão mais novos, né? Como diz a música do Ciro Rodrigues, né? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não calavam, não falavam, não passavam daquilo que eu já passei. Mas se nós não podemos mudar a direção deles, nós não estamos de Gibran, nós não podemos, né? Eles são a flecha e nós somos o arco. Eles vêm na nossa vida para que nós o lancemos para frente, assim como nós fomos lançados um dia. Eles vêm de nós, através de nós, mas não de nós. Nós podemos viver o que eles vivem, porque já passamos por tudo. Não, o que nós vivemos, porque a vida não anda para trás, a vida só anda para frente. Levar a eles o conhecimento e, acima do conhecimento, o nosso exemplo. Porque o conhecimento é vasto, é para todos, mas a verdade é de cada um, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade é nós conseguirmos sair dessas aflições que nós temos. Aflição porque nós vamos encarar uma fila de banco. Tudo bem, você não pode combater a fila do banco, né? Você não pode deixar de estar ali e enfrentar até chegar lá. Gente, deve ter umas 50 pessoas aqui, meu Deus, e o tempo inteiro fungando. Funga mesmo, né? Faça ideia como é que a gente não fica ali exalando aquele calor, como diz André Luiz. A gente pede, né, quando a gente fica com raiva. Não adianta. Exercício de paciência. Na hora de se alimentar, gente, eu estou com pressa na hora do trabalho, por que isso não fica logo? Na hora do pagamento, o pagamento não sai, eu tenho dívida para pagar. Nós fizemos em aflição, não sabemos aquilo que é certo, o que é errado, como agir. Vamos meditar a respeito do nosso conhecimento, implantar o culto no lar. Quem vier, que seja bem-vindo a participar, quer seja parente, sogro, sogra, nora, né, genro, é para participar. Aquele que não odiar menos os seus não é digno de seguir. Então, o que eu vou pedir depois, se na hora de estar justamente com aquilo que é verdadeiro, eu dei as costas? Tem que administrar isso? Isso é de cada um. O conhecimento está aí para todos nós. Mas como você vai encarar, você depende de que o outro te dê uma mesada que está sustentando você, então você tem que se sujeitar a tudo aquilo que ele lhe dá? Ou você vai confiar que a sua vida vai modificar a partir do momento que você seguir como Jesus disse a Lázaro? Levanta e anda. Né? Então vamos levantar, eu e vocês, para a gente ter uma semana de muita meditação, de muita observação, evitarmos os pensamentos perniciosos e evitarmos os comentários infelizes. Que nós sejamos o ponto final de um comentário infeliz. Não precisamos às vezes nem falar nada para o outro, mas o outro conta alguma coisa para nós que não é legal de outro, que morra em nós. Tá? Uma paz muito grande para vocês, que tenhamos uma boa semana, graças a Deus.